Fala galera, beleza? Concurso da Polícia Penal do Acre tá na área, uma oportunidade aí para você se tornar servidor público estadual. E a gente montou essa aula para falar sobre a redação. Por quê? Porque conforme consta lá no edital da banca IBFC, terá uma prova de redação para todos os cargos. E essa prova ela tem um impacto significativo na nota final. Nosso objetivo aqui então é te passar algumas dicas, algumas estratégias para você poder direcionar o seu treinamento, o seu estudo, a fim de conseguir uma nota alta na discursiva. Então, nosso objetivo é fazer com que você, ao final desse concurso, mande uma mensagem para a gente, né? Assim como foi o caso desse aluno aqui, informando que tirou uma nota altíssima, 14,6 de um total de 15 na prova discursiva da Polícia Civil da Paraíba. Então, assim, a gente quer que você consiga notas acima de 90%, porque a gente sabe que isso vai fazer com que você suba bastante classificações no final do concurso. Para você que não me conhece, sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula, se tiver alguma dúvida, tiver alguma mensagem que você queira mandar para a gente, né, aqui está o nosso Instagram, que é @você concursado, e também tem aqui o canal da Academia de Discursivas no Telegram. Nesses dois meios aí você consegue mandar uma mensagem direto pra gente, a gente vai ter o maior prazer em bater um papo contigo, beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre a estrutura do edital. A nota da sua prova, né, a nota do concurso, vai ser o somatório da prova objetiva, da prova de redação e da avaliação de títulos. A prova objetiva ela vai ser dividida em conhecimento geral, né, que tem língua portuguesa, informática, história e geografia do Acre, valendo 30 pontos no total, tá? E a gente tem conhecimento específico, serão 30 questões, né? Peso 2, então total de 60 pontos. Então, ao todo, a gente tem que a prova objetiva vale 90 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 15 pontos na prova de conhecimento geral, um mínimo de 30 pontos na prova de conhecimento específico e um mínimo de 45 pontos, portanto, no total da prova objetiva. Aqui vale fazer uma ressalva, que é a seguinte: lá no edital, é, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, consta que a prova, consta a tabelinha, né, com a pontuação de cada uma das provas, de conhecimento geral e de conhecimento específico, e nessa tabelinha tem lá dizendo que a prova vale 90 pontos. Porém, no item abaixo, ela diz que a prova, que o total da prova objetiva vale 60 pontos. Então, tem uma inconsistência ali no edital, um errinho na hora de digitar, provavelmente, enfim, que acabou passando. Talvez a banca venha a fazer uma retificação desse edital, mas a priori a gente entende, né, pela logística ali dos mínimos e tudo, que a prova vai valer ali 90 pontos no total, beleza? E a prova de redação? A prova de redação, ela vai constar ali de um total entre 20 e 30 linhas, né, sobre um tema proposto pela banca, valendo 20 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar 10 pontos. E por fim, a gente tem aqui a parte de título, que vale no máximo 4 pontos. Então, só vai conseguir 4 pontos quem tiver um doutorado, um mestrado e uma especialização, né, atendendo ali os critérios do edital. Então, assim, é muito difícil que um candidato venha a ter todos esses títulos aqui a fim de pontuar máximo aqui nessa avaliação, tá? Então, em regra, a nota vai ser distribuída aqui entre a prova objetiva e a prova de redação. E aí o candidato que olha o edital ali de forma sem aprofundar, né, de forma simplória, vai ver que, poxa, vou estudar para objetiva porque vale 90 pontos, a redação só vale 20. Mas se a gente pegar, né, cada uma das matérias do edital, por exemplo, língua portuguesa, 10 pontos, história e geografia do Acre, 10 pontos, informática, 10 pontos. Poxa, só a redação já vale a nota de língua portuguesa e de história e geografia do Acre somadas, né? Só que o tempo que você leva para poder estudar para a redação é muito menor do que o tempo que você leva para poder chegar ao nível de gabaritar língua portuguesa e história e geografia do Acre numa prova objetiva. Então, aqui, estudar para a prova discursiva, além de ser um processo muito mais simples, né? Se seguir, inclusive, a metodologia do nosso curso, né, para esse concurso de redação, você consegue ali com 2 horas por semana, tá, chegar no nível ali para poder gabaritar discursivo, né? É muito menor, então, o trabalho, o esforço para se preparar para discursiva do que conseguir uma nota máxima em alguma das matérias da prova objetiva. Por quê? Porque a quantidade de matérias a serem estudadas é muito mais ampla do que para a redação, tá? Então a discursiva, a redação, ela vem com uma estratégia de ser um diferencial do candidato
na hora da classificação final, né? Porque às vezes fica ali todo mundo meio empatado com a objetiva, aí vem um candidato, tira uma notona, nota máxima lá na discursiva e sobe várias classificações, assim como aconteceu com o Pedro. O Pedro era aluno do Você Concursado, ele não foi tão bem na objetiva e tinha ficado na posição 141, tá? Só que aí depois que ele tirou um notão na discursiva, ele subiu 102 posições e foi para a posição 39 no concurso, tá? Foi para dentro das vagas e foi convocado ali na primeira chamada do concurso, graças à prova discursiva. Então, olha o que a redação pode fazer na classificação. E eu estou te falando isso antes do concurso, né? Depois do concurso, você vai ver lá, poxa, fulano subiu não sei quantas classificações com a redação, fulano que estava lá em cima caiu várias classificações porque foi mal na redação, enfim. Sem falar na galera que é eliminada na discursiva, porque tem em mente o seguinte, eu já fazia redação lá na escola, então eu sei fazer redação, não preciso treinar a redação. E, cara, não é assim que funciona. Ou deixa pra treinar redação no final, né? Pô, tá faltando uma semana pra prova, deixa eu fazer uma redação aqui, né? Pô, não funciona, né? Poxa, é um concurso ali de alto nível, um concurso que paga um salário muito bom, né? Para você se tornar servidor público do Estado, enfim. Então, assim, não dá para deixar de lado essa preparação para discursiva, tendo em vista o peso, né? A significância que essa prova vai ter no concurso, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre ela, vamos aprofundar sobre ela aqui. A prova de redação, como eu disse, vai ser uma redação de 20 a 30 linhas, valendo 20 pontos, e para ser aprovado precisa tirar um mínimo de 10 pontos. Primeiro aspecto, a banca ela fala que você vai ter que redigir essa redação, né, com caneta azul ou preta. A gente destaca aqui a caneta preta porque depois que digitaliza a sua prova, fica muito mais fácil do examinado ler, né? Então, é aconselhado que você utilize aí a caneta preta, beleza? Agora, o que a gente pode extrair da redação que talvez que não está ali no edital, mas que a gente consegue porque a gente conhece ali a banca IBFC? Primeiro, que ela vai cobrar um texto dissertativo, tá? Isso aqui é o padrão da banca. Agora, desse texto dissertativo, a gente sabe que existe o texto expositivo, né, e o texto argumentativo. Então, você tem um texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Tá? Para quem já faz concurso, o texto dissertativo expositivo é o padrão da banca Sebrasp, em que a banca ela elenca ali uns tópicos para você poder responder. No caso da banca IBFC, o padrão é ela cobrar o texto dissertativo argumentativo, tá? E isso pode ser extraído tanto da análise de provas anteriores aplicadas pela banca, quanto do próprio critério de correção que ela traz no edital, né? O critério, ele traz quesitos relacionados à argumentação, à estruturação, então a gente tem como afirmar aí que vai ser um texto dissertativo argumentativo. Então você pode se preparar para um texto dissertativo argumentativo. E sobre que matéria? Sobre uma matéria de atualidades. Ele traz um tema de redação e ele não atrela esse tema a conhecimento específico. Então, não vai vir um tema relacionado com as matérias de conhecimento específico do seu concurso. Vai ser um tema mais geral, mais amplo, né? Que pode abordar ali a questão do sistema prisional, que pode abordar a questão da segurança pública, que são atrelados ali ao exercício, à função do órgão, né? Que é a Polícia Penal do Acre, né, mas que não necessariamente é um conhecimento específico sobre aquilo, é mais um conhecimento geral e que o candidato vai ter que demonstrar ali a capacidade de trazer argumentos e de organizar essas informações a fim de escrever um texto que seja claro, conciso, coeso e etc. Beleza? Então, beleza. Então, essas são as informações. Vai ser uma redação, mínimo de 20, máximo de 30. Detalhe, se escrever menos de 20, está eliminado, tá? A banca não tira ponto, não. A banca elimina, tá? Então, é um aspecto importante da IBFC. Não pode deixar menos de 20. Eu escreveria acima de 25, para não ter problema. Então, de 25 a 30 linhas, para você não ter problema de ser eliminado. Porque se escrever 19, tá eliminado. Eliminado, não é tipo assim, vou perder um ponto porque eu não escrevi as 20 linhas. Não, você tá eliminado do concurso, beleza? Então, muita atenção a isso. De 25 a 30 linhas ali, para você ficar tranquilo. Então, uma redação de 25 a 30 linhas, cobrando um texto dissertativo argumentativo de um tema de atualidade, valendo 20 pontos, para ser aprovado, você tirar um mínimo de 10 pontos. E o que a banca vai avaliar nesse texto, tá? Ela traz o seguinte critério de correção. Então, ela traz aqui, 6 itens de correção. Para ficar mais fácil, a gente pode separar da seguinte forma. 8 pontos, tá? Vai ser relacionado ao conteúdo, aos argumentos que o candidato vai utilizar. Tá? Então, cobrou um tema ali, você vai trazer argumentos para defender aquele tema. E esses argumentos vão ser avaliados nesses dois critérios. Depois, a gente tem esses dois outros critérios que a gente pode chamar de critérios textuais, tá? Que vale 7 pontos. Que é a parte de organização do texto, e aí ele vem com a introdução
desenvolvimento e considerações finais, que nada mais é do que a conclusão, então por isso que é um texto dissertativo, né? E a coerência e coesão, que é a utilização ali da pontuação, da progressão de ideias e do uso de elementos coesivos, apropriados de articuladores, tá? Então, esses aqui são os aspectos textuais. E, por fim, a gente tem aqui os aspectos gramaticais, onde a banca vai tirar ponto ali do candidato acerca do uso da norma padrão, né? Então, questão de gramática. Então, morfossintaxe, acentuação, ortografia, é aqui que a banca vai tirar ponto, tá? Então, veja aqui, conteúdo 8 pontos, aspectos textuais 7 pontos, e gramática 5 pontos. Então, assim, a banca ela distribuiu muito bem essa pontuação porque ela quer que o candidato realmente tenha um bom desempenho no todo, né? Então, seja um texto bem organizado, bem estruturado, com conteúdo adequado, com argumentos bons e obedecendo às normas gramaticais. Então, não tem como deixar de lado nenhum desses aspectos aí para esse tipo de prova. Diferentemente do que acontece às vezes com outras bancas, né? Que a gente consegue deixar um pouco mais de lado o aspecto gramatical porque o impacto é menor na nota total. Mas nesse caso não, todos os aspectos têm um papel importante aqui na nota final, então a gente tem que ficar ligado, beleza? Então vamos lá. Com base nisso aqui, vamos entender como que a gente vai organizar o nosso texto, tá? Para poder entender o enunciado da banca, saber como é que vai vir lá no dia do seu concurso, você pode acessar essa ferramenta aqui, ó, Biblioteca de Discursivas, tá? Biblioteca Discursivas. É uma ferramenta do Você Concursado, tá? Em que você consegue pesquisar questões discursivas aplicadas em concursos anteriores, né? E ainda a gente inclui ali algumas questões inéditas, algumas questões adaptadas, enfim. Então, é uma ferramenta muito interessante para essa preparação para discursivo. Então, se você entrar lá, você vai conseguir pesquisar banca IBFC, questões de atualidades. Aí vai vir um rol de questões ali, algumas já com resoluções, inclusive em vídeo, para você poder estudar, enfim, então uma ferramenta excelente aí para você se preparar, tá? A gente entrou lá, pegou uma questão recente da banca IBFC, aplicada em 2023 nesse concurso aqui, ó, SOAS e Minas, tá? Para o cargo de agente de segurança socioeducativo. Como é que a questão de atualidade, essa questão redação vem, tá? Ela vem assim, ó, a banca primeiro, ela traz o que a gente chama de textos motivadores. Então ela traz aqui o texto 1, fala sobre um contexto, depois ela vem aqui com o texto 2, aí traz uma imagem aqui, crianças vivendo em situação de extrema pobreza, né? Então isso aqui também é texto motivador. E aí depois de apresentar esse texto motivador, ela vem com a proposta de redação, que é o quê? Que é o comando da questão, né? Então ela traz aqui uma reflexão, as crianças, tal. Nesse sentido, considerando as ideias apresentadas pelos textos motivadores e sua visão de mundo, tá? Então ele quer que você, beleza, você entendeu ali o que os textos motivadores trouxeram, mas ele quer também saber sua visão de mundo, que aí aqui a gente pode entender a necessidade de apresentar argumentos novos, tá? Então necessariamente você precisa inserir argumentos novos. E escreva em registro formal da língua um texto dissertativo argumentativo, tá vendo? É o modelo que a banca normalmente adota, que contém entre 20 e 30 linhas a respeito do seguinte tema. E aí a banca ela traz expressamente aqui em negrito o tema da questão, tá? Então, os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, tá? Ele quer saber os efeitos, tá? Quais são os efeitos sociais desse abandono de crianças e adolescentes no Brasil, tá? Quando ele fala efeitos sociais, ele está pedindo 2 ou mais efeitos. Então, para você conseguir ali abordar o tema de forma completa, você vai ter que trazer pelo menos 2 efeitos, né, desse problema, tá? Então, isso aqui normalmente é o enunciado. A banca vai o quê? Vai mudar o texto motivador, vai mudar um pouquinho a ordem do comando da questão e vai trazer outro tipo de tema. Um tema aqui nesse caso, veja, era um tema de agente, né? Vamos lá, ó, agente de segurança socioeducativo, e trouxe um tema sobre efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, né? Então, assim, é um tema de atualidade, mas que, assim, de certa forma, tangencia ali a atuação do órgão. Então, a gente acredita que, no caso desse concurso da Polícia Penal do Acre, vem algum tema relacionado à segurança pública, né, à questão carcerária, né, então ao sistema prisional, ao modelo prisional brasileiro, né, trazendo ali uma crítica, trazendo ali os impactos positivos, negativos do modelo, enfim. Então, acredito que vem alguma coisa sobre isso. E aí pode abordar também a questão do presídio feminino, né, comparando com o presídio masculino, a questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, a banca ela normalmente tem esse viés um pouco mais humanista, né, frente à atuação do Estado, tá? Então, deve vir algum tema
desse lado, a gente vai colocar alguns temas inéditos lá no curso, justamente tratando sobre esses assuntos, beleza? Então esse aqui é o enunciado. E como é que você vai organizar seu texto? Você tem duas formas de organizar o seu texto, tá? Você pode montar um texto com introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. E aqui, nesse caso, você teria que trazer aqui no parágrafo de desenvolvimento 1, um efeito, né? A banca não pediu os efeitos do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Então, um efeito, outro efeito, né? E outro efeito. Então, você vai desenvolver 3 efeitos aqui, cada efeito em um parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter uma ideia central, beleza? Aqui na introdução, você vai apresentar o seu ponto de vista, a sua tese, e aqui na conclusão, você vai apresentar a sua tese, mais uma proposta de intervenção, caso seja uma problemática. Caso você identifique ao longo do seu desenvolvimento uma problemática que necessita de alguma solução. Aí você traz essa proposta de intervenção no final. Vale ressaltar que a proposta de intervenção, ao contrário do que acontece no Enem, não é obrigatória nesse texto da banca IBFC. Tá? Você pode trazer aqui um resumo dos tópicos também, enfim, outros tipos de parágrafos de conclusão. Mas como a banca normalmente traz essas problemáticas, você pode vir com uma proposta de intervenção que funciona muito bem nesse tipo de texto, tá? Ou você pode estruturar da seguinte forma: um parágrafo de introdução, novamente trazendo a tese, seu ponto de vista, né? 2 parágrafos de desenvolvimento, então você vai colocar um efeito, 2 efeitos, e uma conclusão, retomando a tese, né? E trazendo aqui a proposta de intervenção. Então, veja, aqui você traz 3 efeitos, então 3 parágrafos de desenvolvimento, aqui você traz 2. Qual é o modelo que eu prefiro? Eu prefiro o modelo 2, esse aqui, ó. Eu prefiro esse modelo. Por que eu prefiro esse modelo? Primeiro, porque você não precisa pensar em 3 efeitos diferentes, né? Você pensa só em 2, você pega os 2 que ali você consegue discorrer melhor e seleciona eles. E segundo, você consegue desenvolver muito mais as ideias, né? Porque você vai ter mais espaço, mais linhas, então você consegue montar um parágrafo de introdução um pouco mais completo, um parágrafo de desenvolvimento bem desenvolvido, com tópico frasal, argumento principal, fechamento. Então você consegue caprichar um pouco mais na argumentação. Então esse é o modelo que eu gosto, né? Mas pode ser que seja um assunto que você não tenha tanto domínio. Então talvez seja melhor você trazer 3 parágrafos de desenvolvimento, porque você traz 3 ideias centrais, mas sem desenvolver muito cada uma dessas ideias. Então os 2 modelos funcionam muito bem para a banca IBFC. Cabe a você analisar e testar qual é o modelo que mais que você acha mais fácil de utilizar, né? E aí utiliza isso aí no seu concurso, que não vai ter erro, beleza? Então, para você já começar a praticar, ó, lá na biblioteca discursivas, né? Você entra lá na questão, aí você tem aqui, ó, folha de resposta, tá vendo? Então você clica aqui em folha de resposta, e aí aqui, ó, você clica e vai baixar uma folha de resposta para você editável. Esse arquivo aqui, ó, tá? Vai baixar esse arquivo. Esse arquivo você consegue fazer redação digitada, tá? Só que na folha de resposta. Muito bacana essa ferramenta, né? Às vezes você não tem como imprimir a folha, ou você quer fazer uma redação ali mais rápido, você pode utilizar dessa forma digitada. Porém, antes do concurso, necessariamente você tem que fazer uma redação à mão, né? Porque aí você vai testar a questão das margens, o tamanho da letra, a legibilidade, tudo isso tem que ser avaliado antes da prova, até para você ter tempo de melhorar. Então, assim, essa folha aí funciona muito bem para você utilizar antes da prova, para fazer uma redação ali de forma mais rápida, mas ela não substitui a redação à mão, tem que fazer à mão, tá? Aí, nesse caso aqui, então, se a gente fosse utilizar o modelo 2, a gente ia pegar aqui, fazer uma introdução aqui, ó, de 5 a 6 linhas, né? Aí ia fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, então aqui um parágrafo de desenvolvimento, outro parágrafo de desenvolvimento, e aqui a gente faria uma conclusão. Então veja que a ideia é que a gente tenha um parágrafo de desenvolvimento maior que o parágrafo de introdução e maior que o parágrafo de conclusão, tá? Isso vale para todos os parágrafos de desenvolvimento. Então, na hora de dividir as linhas, o parágrafo de desenvolvimento deve ficar igual ou maior do que o parágrafo de introdução e conclusão. Por quê? Ora, é um texto dissertativo argumentativo. Os argumentos, eles são inseridos no parágrafo de desenvolvimento. Ora, não faz sentido nenhum, se é um texto dissertativo argumentativo, minha introdução ficar enorme e meu desenvolvimento ficar pequeno. Por quê? Porque a minha argumentação vai ficar fraca, tá? Então, essa forma aqui de distribuir o texto já vai facilitar muito, inclusive, na hora de você ser avaliado nessa questão de argumentação, né? Que é aquele critério lá relacionado ao conteúdo. Então, é uma ótima também estratégia na hora de estruturar o seu texto, beleza?
Não vai dar para entrar aqui nessa aula, nesse aspecto, como que a gente vai montar a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A gente explica isso no nosso treinamento, né, específico, mas assim, com essa estrutura, tá? Com essa estrutura aqui, né? Obedecendo essas orientações aqui, colocou tese aqui, ideia central, colocou tese e proposta de intervenção, você já consegue mais de 10 pontos na prova, tá? Já consegue o mínimo na prova. Só com essa organização aqui, tá? Logicamente, se você tiver a técnica ali para montar cada um desses parágrafos, além de você ganhar tempo, se sentir mais tranquilo na hora de fazer a redação, você ainda vai tender a conseguir uma nota ainda maior e vai brigar ali pelas notas máximas ali, ficar entre 18, 19, 20 pontos nesse concurso, que, nossa, vai ser um diferencial enorme no dia, na classificação final, tá? Então, qual é a estratégia para se preparar bem até o dia do concurso? Primeiro, você vai aprender a técnica discursiva, tá? Então, você vai entender ali a questão da estrutura textual, beleza? Que é dividida em estrutura formal e estrutura argumentativa, beleza? A estrutura formal é introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura argumentativa é assunto, tema, tese e tópicos. Aprende isso aqui, depois você vai montar os parágrafos. Tá? Então, você vai aprender a montar o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Aprendeu isso aqui? Pronto, bora praticar, tá? E a ideia é fazer, no mínimo, 3 redações até o dia da prova. Mas aí eu sugiro que sejam redações com correção, tá? Então, você faz uma redação, manda para alguém corrigir, recebe um feedback, tá? Vê o que errou, aí beleza. Aí você faz outra redação, melhorando esses pontos, manda para alguém corrigir para receber um segundo feedback. Depois do segundo feedback, você vai fazer a terceira redação para mandar para correção para receber o último feedback. Então, assim, é fazer a redação e pedir para alguém ver, para você de fato saber o que você está errando. Porque não adianta nada você começar a fazer a redação ali e guardar numa gaveta, porque quando você for fazer a próxima, você não sabe o que você estava fazendo de errado. Então, a tendência é você continuar cometendo os mesmos erros em todas as redações e comete lá no dia da prova também. Então, se você faz a redação, manda para alguém corrigir, essa pessoa aponta ali o que precisa ser melhorado. Quando você for fazer a outra redação, opa, você já tem um ponto de melhoria, você já tem um aspecto de melhoria. Então, é possível que a redação já fique melhor, que a nota já melhore, né? Então, esse é o processo, tá? Esse é o processo para chegar bem preparado no dia do concurso. E detalhe, tá? Aqui no Você Concursado a gente faz isso, né? Mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo fora do curso, enfim, e escolha outra pessoa para corrigir sua redação. Tudo bem, o importante é que você realmente tenha alguém para corrigir. Só que essa correção ela tem que ser feita utilizando esse espelho da banca IBFC, tá? Tem que usar esses critérios da banca IBFC, porque se você utiliza outros modelos, pode ser que a nota de conteúdo não tenha a mesma proporção da nota de gramática, e aí você tem uma visão de uma nota boa, mas na verdade para a IBFC não seria uma nota tão boa assim, né? Então tem que ser com base na banca do seu concurso, que ela traz critérios específicos, como a gente viu lá atrás, beleza? Se você não é aluno do Você Concursado ainda e quiser um treinamento direcionado, a gente preparou um curso de discursivas, né, para a Polícia Penal do Acre, né, como é uma redação para todos os cargos, o curso abarca aí todos os cargos, e ele é dividido em técnica discursiva sucinta, então aquela técnica para você poder organizar sua redação já está toda mastigada, você vai ver isso aí muito rápido, em 2 semanas, tirando ali 2 horas por semana, em 2 semanas você já consegue matar toda essa parte de técnica, pra você ver como é rápido, né? Então, se você tirar um dia, você consegue matar toda essa parte de teoria em um dia você mata. E depois, você tem lá temas para poder praticar nesse modelo de enunciado da banca IBFC, para você ir se acostumando. Correções individualizadas, né? Utilizando o espelho da banca IBFC. E proposta de resolução dos temas. Então, assim, eu disponibilizo o tema e elaboro uma proposta de resolução utilizando a técnica que eu ensino. Tá? Então, você vai ver a técnica sendo aplicada na prática. Então, todos os temas têm propostas de resolução, beleza? E está disponível aí a um preço acessível. Né? Se você não é aluno, você pode entrar em contato aí com Você Concursado em qualquer um desses meios para poder saber mais. E para quem é aluno, está no curso, desejo uma ótima aula para vocês e vamos junto para poder fechar essa prova de redação do concurso do PP Acre. Um abraço.